eu sou de Pinheiro, então sou bachadeiro, sou comedor de piaba com muito orgulho. Saí de Pinheiro em 2005, né, assumindo os desafios aí do meu trabalho. Mas tive o privilégio de estar com o Ribinho aí. Eu não sei, eu falei para a Julineide ontem num workshop sobre que nós estávamos ministrando sobre mentalidade de alta performance, que a gente estudou em 1990. Ela falou: "Não, mas aí não foi esse ano não". Eu sei que foi na década de 90, eu posso dizer assim. Foi em E 99 nos formamos. 99. foi, né? Foi. Pois pronto, então a gente começou lá em 96, né? 96 por aí 96. assim. Então, assim, tive o prazer de trabalhar com esse homem de Deus e o aprendizado. Eu lembro até hoje que minha primeira nota 10 de matemática foi junto contigo, numa dupla que nós fizemos uma prova de matemática. O Coisa meu boa, primeiro. coisa boa. Então, a vida nos levou não para rumos diferentes, mas com propósitos, com objetivos diferentes. Hoje eu moro em Imperatriz, tenho 2 filhos, a Helena de 4 anos, a Helena de 5 anos e o Joaquim de 8 anos, e tenho uma esposa chamada Vanessa. E aqui eu construí minha vida, estou aqui desde 2007. Lá para cá, continuamos nosso processo de formação, no processo de desenvolvimento de líderes, e é algo que eu estou me especializando e estou buscando, pela experiência que eu já tive. Quer contribuir no desenvolvimento de novos líderes, tanto dos atuais como das pessoas que querem assumir essa função. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Ribinha, sobre você, quem é você, para as pessoas que não te conhecem ainda. Ok, primeiramente, Mosaí, quero dizer da minha alegria de estar aqui com você. Eu tenho um sentimento de gratidão por você muito grande, porque você foi a pessoa que me apresentou o Evangelho. Eu sempre falo de duas pessoas que foram importantíssimas na minha vida para que eu pudesse compreender o Evangelho de Jesus. E você foi uma dessas pessoas, né? Juntamente com o Joevan, que eu não sei se você vai lembrar dele, né? Sim. Era um amigo também nosso aqui. E vocês dois foram muito importantes na minha caminhada. Você até me acompanhou um pouquinho mais, né? Me discipulou e tudo. E comecei a minha vida cristã ali, Moisés, naquele período. Eu acho que foi no ano de 2000, eu comecei a fazer o seminário teológico. Terminei o seminário em 2004, porque naquela época, hoje o bacharel em teologia 3 anos, né? São 3 anos. Na minha época eram 4 anos. E concluí o bacharel em teologia. Antes de terminar o bacharelado, eu já fui enviado como missionário implantador de uma igreja que foi numa cidade aqui perto de Pinheiro, que é a cidade de Presidente Sarney. Lá fiquei em torno de 6 anos, implantamos uma igreja, e depois eu retornei a Pinheiro para implantar a IBP debaixo da cobertura e da aliança aí do Angelim, da Igreja Batista do Angelim. Sou casado com a Ayla, sou pai do Pedro, pai do Aleph, e tenho servido o Brasil através do Ministério Pastoral, através das palestras que nós damos aí no Brasil afora, escrevendo, servindo. É o que eu amo fazer. E acredito muito, Moisés, que os princípios de liderança são universais, são aplicáveis em qualquer ambiente. Na eclesiologia, na política, no empreendedorismo, em qualquer tipo de liderança, os princípios são universais. E é isso, amigo. Estamos aqui para a gente falar desse assunto maravilhoso que é a fé. A fé que hoje, graças a Deus, a própria ciência reconhece o poder da fé. Que antes era uma pauta da religião, na verdade. A fé era um elemento do bojo da religião. Hoje não. Hoje a própria ciência, a própria medicina reconhece que, por mais que eles não consigam mensurar isso, mas eles reconhecem que existe um poder na fé. Perfeito. E aí, pessoal, hoje o nosso tema, inaugurando nossa segunda congestão, toda segunda a gente vai estar aqui, né, às 21 horas, com algum convidado falando sobre gestão, né, fazendo gestão, e aqui fazendo um link, né, a gente fala muito sobre um líder visionário, um líder com propósito, e por que não um líder que tenha fé, né, um líder que conduza seu povo a partir da fé. E nós vamos falar de fé, o que é a fé enquanto um poder transformador, enquanto uma força, que eu posso dizer assim, que nos coloca para frente, pode nos ajudar nesse momento tão desafiador. Tem muita gente com medo de perder seu emprego, medo porque já perdeu e não sabe como vai sustentar sua família. Tem muita gente ansiosa, tem muita gente depressiva, e tem muita gente do estado esse estado de ansiedade, de medo, de incertezas, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né?
E isso tem trazido preocupação às pessoas. Então, nosso objetivo hoje é, através da fé e da palavra de Deus, te encorajar para enfrentar tudo isso. Aí eu fui buscar, Ribinho, o que é fé? Hebreus diz que fé é a certeza daquilo que esperamos. Esse Senhor, mas certeza do que se espera, a gente costuma ter certeza daquilo que está ali na nossa mão, né? Então, daquilo que a gente já está vendo, já está tocando, com certeza. E a prova das coisas que não vemos, provar algo que você não viu. Então, é um conceito, eu posso dizer assim, meio desafiador. Então, fé é isso. Fé é a gente esperar aquilo que a gente não tem certeza. E a gente ter como prova as coisas que a gente nem viu ainda. Eu fui buscar um outro versículo, que é 2 Coríntios 5:7, que ele fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí eu disse, opa, né? Aqui me traz uma outra abordagem para me tratar sobre visão. E aí, falando sobre seu livro, não confunda, parabéns, eu li o livro todo, não estou com ele aqui porque eu li ele lá em Pinheiro. Que legal, Parabéns fico pelo honrado. livro. Você tem ele aí? Tá? Ele está aí contigo? Tá aqui, ó. Pronto, mostra a capa para o pessoal. Não confunda. Então, acredito que são 5 ou são 6 capítulos, não é isso? Cinco capítulos. 5, né? E aí eu Isso, escolhi dois para a gente conversar hoje. Ribinha, ok. quem quer adquirir o livro faz como? Você aí pode me chamar no direct do meu Instagram, e aí me dá o endereço, eu dou um jeito de mandar pelo correio. Ah, bacana. Perfeito. Pessoal, eu super indico, viu? Um livro maravilhoso do nosso amigo querido pastor Ribinha. E aí, não confunda, nos primeiros tópicos do teu livro, tu fala assim, não confunda visão com vista. A Ok. minha pergunta pode ser, quem sabe, a pessoa, poxa, mas essa pergunta, a resposta é quase que lógica. Talvez não, nem para todo mundo ela seja lógica. Mas como é que eu devo olhar, Ribinha, para essa pandemia, para essa crise, para esse momento de angústia e de dor? Eu devo olhar com minha vista, que vai ali até na parede, ou eu devo ter um olhar com uma visão, né? Qual é o olhar que você nos direciona nesse momento? Pois é, Moisés, esse texto que você citou de 2 Coríntios, ele fala que nós precisamos viver por fé e não por vista. E o que é a vista? Vamos primeiro definir o conceito de vista. Vista é a função dos olhos. E o que é visão? Visão é função da mente. Veja bem, visão é a função da mente e vista é a função dos olhos. Incrível que muitas vezes o maior inimigo da visão é exatamente a vista. Porque a vista, ela nos limita ao aqui e ao agora, aquilo que está diante dos olhos. A fé não. E tudo que existe, tudo que a gente possa olhar com os olhos, foi o que a visão de alguém contemplou com a sua mente. Como disse agora há pouco, a fé é uma matéria hoje reconhecida não só pelo ambiente religioso, até o ambiente empreendedor reconhece o poder da fé. Tem uma história, e eu coloco essa história aqui no meu livro, que é a história do senhor Walt Disney, quando ele constrói o maior empreendimento da Disney, que era a montanha espacial. E a história é muito interessante, porque ele estava num tempo de muita crise nos negócios, passando por uma dificuldade econômica, e ele tinha um hábito de todos os dias ficar na grama do seu estabelecimento, olhando meio que para o horizonte, e os funcionários pensavam que ele estava já surtando e tudo. Aí um dia uma funcionária chegou para ele e perguntou se ele estava bem. Ele disse assim, não me atrapalha, eu estou tendo uma visão. E ela pensou, ué, ele surtou. Coitado, está passando por tanta luta, tanta dívida, que agora está dizendo que teve uma visão. E aí ela disse, mas você está vendo o quê? E ele disse, eu estou vendo uma montanha espacial. Ela, onde? E ele começou a descrever, Moisés. Diante da vista dele, ele começou a descrever o que ele estava contemplando com a mente. Óbvio que aquela mulher não estava vendo. Ela estava vendo com os olhos, com o globo ocular. E ela achou que ele estava ficando louco. Aí a história vai dizer que no dia que a montanha espacial foi inaugurada, o celebrante daquela festa disse, olha, hoje é um dia feliz porque nós estamos inaugurando a montanha espacial. Contrapartida, é um dia triste porque o seu Walt Disney não está mais entre nós, ele já tinha falecido. Então ele não está mais entre nós para poder, então, olhar e inaugurar
o seu grande sonho. Mas a sua esposa está aqui e vai, então, falar. E aí ela pegou a palavra e disse, você está enganado. Na verdade, o que todos nós estamos vendo com os nossos olhos foi o que ele contemplou como visão no palco da sua mente. Mas isso é fé. Isso é fé. Eu terminei de ler agora um livro, não sei se tu conheces esse livro, Audaz. Se você ainda não tive a oportunidade. Se os nossos amigos ainda não leram, que livro extraordinário. Ele já começa o livro, né, dizendo assim, bem-vindo, o ano é 2050. Então ele escreve um livro como se ele estivesse em 2050. E tem um conceito desse livro que eu gosto muito, que diz assim, olhe após a curva. Essa pandemia tem uma curva. Só que ela não é a primeira curva da história da humanidade. Só que a maioria dos seres humanos não consegue contemplar após a curva. E a visão, existe um princípio também que eu gosto muito, você deve conhecer, claro, plenamente, porque é um princípio muito falado pelo coach, que é o princípio de que tudo que nós focamos expande. Então, se as pessoas nesse momento, Mosaí, começarem a olhar só o lado negativo de tudo isso, elas vão ser exauridas. Elas vão perder força, perder energia. Mas se o inverso acontecer, como diz lá Jeremias, em Lamentações, Jeremias diz assim, eu quero trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Então, é ter fé. E fé é muito mais do que positivismo. Porque a fé, ela tem que ser casada por ação. Se ela não tiver a sequência da ação, não é fé, é apenas positivismo. E positivismo não pode até ter seu poder, mas é bem limitado. Entendeu? Então, a fé, esse elemento extraordinário, e eu sugiro agora a todas as pessoas que comecem a olhar pelo lado, por um outro lado, toda essa história. Novas oportunidades vão surgir. É óbvio, estamos numa crise, a gente não pode, eu acho que ignorar a crise é tolice, a gente não pode ignorar, ela é real, é um fato. Só que eu acredito muito que vai acontecer conosco, Mosaí, o que aconteceu com o Japão. O Japão foi destruído após a Segunda Guerra Mundial. E o Japão desenvolveu uma força interior extraordinária. Então, tudo isso, e eu creio na Bíblia demais, a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas, todas as coisas, inclui inclusive a pandemia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É aquela velha história, né? Você pega um copo com água e você coloca ele pela metade. Aí você mostra para alguém, a pessoa diz assim, o copo está meio vazio. O outro vai dizer, não, está meio cheio. Então, é a mesma realidade, mas a leitura é diferente. Ribinha, ainda nessa abordagem de visão, de vista, no próprio teu livro, quando tu fala lá, acho que é no próprio tópico ainda de visão e vista, a gente cita a história de Bartimeu, né? Sim. E aí você assim, ó, Jesus primeiro curou a visão de Bartimeu antes de curar a vista. E aí a gente entende que essa cura primeiro da mentalidade de Bartimeu, das crenças limitantes de Bartimeu. Hoje se fala no mundo corporativo muito de crenças limitantes. Então, o que é crenças? São marcas que foram deixadas que você trouxe da sua infância até a fase adulta e que, se forem limitantes, vão te sabotar, né? Vão evitar que você avance. E se forem crenças positivas, vão te ajudar nesse processo. E essas crenças, e aí você faz até uma separação no segundo tópico do seu livro, você fala assim, o que é crença e o que é fé. Não confunda crença com fé. E você traz uma palavra muito bacana, é o seguinte, a minha crença determina minhas emoções, que são as crenças que estão que às vezes nos seguram. Traumas com quem nós convivemos, a nossa história, a sociedade que nos educou, a liderança que nós tivemos, isso vai fazendo um rastro de traumas ou de positividades que na fase adulta pode trazer problemas. E você fala, ó, a minha crença determina minhas emoções, mas a minha fé que determina meu milagre. Falam de Bartimeu, assim,
que tipo de crenças estavam atrapalhando aquele homem? Por que talvez que ele não foi curado antes? Naquele momento, por que Deus trabalhou primeiro as crenças, as limitações, as limitações que estavam ali paralisando e fazendo com que ele não visse? Por que Jesus tocou primeiro na visão, né? Ok, vamos lá. Essa história de Bartimeu foi uma das grandes revelações, Moisés, que eu tive das Escrituras. E o elemento fundamental para a interpretação é aquela capa. Porque o primeiro gesto de Bartimeu até o encontro com Jesus, quando Jesus o chama, alguém vai até Bartimeu e diz assim: Bartimeu, Jesus te chama. E a primeira ação do Bartimeu vai ser pegar a sua capa e jogar fora. Aí nós precisamos entender, no contexto bíblico, Moisés, o que a capa representa. A capa na Bíblia é quase que uma carteira de identidade. Você vai lembrar que quando Israel conquista a cidade de Jericó, né, Deus tinha dado uma ordem para que eles não pegassem absolutamente nada que tivesse naquele lugar. Mas aí um homem chamado Acã vai e pega o quê? Uma capa. Uma capa. Quer dizer, será que Deus ficou chateado porque eles pegaram um pedaço de pano? Não, não foi isso. É o simbolismo por trás daquilo. Porque capa era a figura da identidade. Então, pegar a capa ali daquele lugar significava pegar a capa daquele povo, aquela identidade que Deus não queria que eles tivessem. Quando uma pessoa hemorrágica, uma mulher hemorrágica, ela tinha que andar com uma capa para que as pessoas pudessem de longe identificá-la que ela era hemorrágica. O leproso tinha que andar com a capa. Quando uma pessoa andava com uma capa azul, sabia-se que essa pessoa era muito rica, porque muitos caracóis tiveram que morrer para que o tecido fosse tinturado. Logo, nobreza ou pobreza eram identificados por uma capa. E o Bartimeu, cego, ou seja, qual é a deficiência do cego? Visual, ok? Mas ele era mendigo. E aí a mendicância já é um problema de mentalidade. Uau! Ele não usava a capa porque ele era cego. Ele usava a capa porque ele era mendigo. E quando Jesus o chama, quando Jesus diz, alguém diz, Bartimeu, Jesus te chama, Bartimeu dá um salto, pega a sua capa e lança fora. Com aquele gesto, Moisés, ele estava dizendo o seguinte: eu posso até não saber ainda o que ele quer comigo, mas eu tomo uma decisão agora. Eu, a partir de agora, não serei mais mendigo. Então, eu digo que naquela hora, a mentalidade de mendigância foi trocada. E ele foi curado, né, essa crença limitante dele foi tirada. E logo após, Jesus, então, abre a sua vista. Mas eu te garanto que se Jesus tivesse liberado o Bartimeu naquele momento, já seria algo extraordinário. E ainda sobre Bartimeu, eu gosto muito da semântica, Moisés. Muito, muito. Eu sou apaixonado pela semântica. E a palavra Bartimeu, ela é uma palavra composta. O prefixo bar, que era muito comum naqueles dias, Bartolomeu, Bar Jonas, Bar Rabás, Bar Jesus, Bartimeu. Então, Bar era um prefixo cujo significado era filho. E Timeu significava alguém muito estimado. Portanto, olha que coisa interessante. O Bartimeu, ele carregava a promessa de ser o filho de alguém muito estimado. Na prática, quem ele era? O mendigo. Ele era um mendigo. Aí eu sempre gosto desse trocadilho. Ele era um cego mendigo ou ele era um mendigo? Entendeu? Mas, resumindo, o maior milagre não foi Deus abrir a vista do cego, mas mudar a mentalidade do mendigo. O Leonardo Boff tem um livro, até que está por aqui, ele fala sobre a águia e a galinha, né? Uma águia que foi criada como galinha. E tem muito a ver com essa história do Bartimeu, né?
Então ela foi, os costumes dela foram de uma galinha, foi criada pela uma mãe galinha, pelos irmãos da galinha, recebia comida de galinha, não voava. Então ela foi criada. E ao longo da história que ele discorre no livro, foi que ela percebeu o processo de libertação. E Biano, tem uma pregação tua, que eu estava assistindo hoje, que ela fala sobre ponto de equilíbrio, né? E aí vem na minha cabeça assim, mas qual é o equilíbrio entre a ação do homem e a ação de Deus? Qual é o meio termo? Quando o homem age, quando Deus deve agir? E aí vem minha outra pergunta. Se você pegar várias histórias, você pega o Mar Vermelho, o homem se posicionou para Deus poder abrir o Mar Vermelho. No Rio Jordão, primeiro o homem foi lá, a primeira arca entrou, depois o Rio Jordão foi aberto. Zaqueu queria ver Jesus, Zaqueu teve que subir numa árvore para Jesus poder ver ele. A mulher do fluxo de sangue teve que se meter na multidão para que Jesus pudesse curar. E são vários exemplos dizendo que, não sei se eu estou falando a palavra certa, me corrige, por favor, mas para existir um mover de Deus, tem que existir uma ação ou um posicionamento do homem. Em que momento o homem se posiciona? Né? E você até falou, Moisés, fé sem ação, ela vai ser morta, né? Então, Isso. qual é o equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio aí entre a ação do homem e a ação de Deus? Pois aí, eu costumo definir assim: tudo que é possível é o campo do homem. O que é possível eu fazer? Você citou o Mar Vermelho. Era possível a Moisés abrir o mar? Não, ele não tinha essa possibilidade. Mas ele tinha a possibilidade de tocar no mar? Tinha. E aí ele fez. Ele fez o possível e Deus fez o possível. O interessante, Moisés, nessa passagem, essa passagem ela é incrível. Porque depois que Moisés toca no mar, o mar se abre e ele passa com o povo de Israel, obviamente que o mar ficou aberto. Sim. Então, pelo mesmo caminho que ele passou com o povo de Israel, quem passaria? O exército de Faraó. E destruiria. E o texto vai dizer assim, que Deus fala para Moisés, volta e toca no mar. Ora, Deus é todo poderoso. Abriu, tu fecha, né? Deus é todo poderoso. Por que ele não fechou? Porque Deus, ele é soberano. Mas ele não pode ser ilegal. Ele criou leis e ele respeita as leis que ele criou. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim, façamos o homem. Deus está fazendo. E essa palavra, e disse Deus, façamos Deus no hebraico ali Moisés, é Elohim, que significa pluralidade de Deus. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que diz, façamos. Por isso que é conjugado no plural, né? Então, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Agora, olha o que ele vai dizer. Tenha ele domínio sobre a terra. Aí o Salmo 115, verso 16, corrobora isso. Diz assim, os céus são o servo do Senhor, mas a terra, Deus a fez e deu-a aos filhos dos homens. E foi por isso que Deus teve que virar humano na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Para que E tem uma história, Moisés, que tu vai lembrar disso. Quando nós fizemos o antigo curso técnico de contabilidade, nós tínhamos um professor que depois virou presidente da OAB de Pinheiro, o doutor Antônio Carlos. Lembra dele? Carlos. E teve uma aula lá, nossa, que ele pediu para que nós, da turma, dividíssemos a turma em equipes e durante uma semana nós estudamos. Lembra disso? O júri. A gente estudou no tribunal de júri e tudo. E no final da semana todo mundo apresentou e tal. E depois de todas as apresentações, eu lembro que ele perguntou assim, diante de tudo que vocês estudaram, diante de tudo que vocês apresentaram aqui hoje, a minha pergunta dele para nós, naquele dia. Qual é a maior autoridade dentro de um tribunal de júri? E foi o coro. Todos nós dissemos a mesma coisa. O juiz. E ele disse não. Aí nós falamos, mas não é o juiz, professor. Aí fomos citando e chegamos até no réu. Será o réu? Ele disse não. A maior autoridade dentro de um tribunal de júri é a lei. E todos ali, Moisés, estão subjugados à lei, inclusive o juiz. Quando o juiz toma uma atitude fora da lei, ele é chamado de arbitrário. Ele se torna um infrator, ele infringiu a lei. Agora, olha o que Jesus Cristo disse em João 12:48. É incrível, ele disse assim, eu não julgarei a vós naquele dia, mas a palavra
que vos tenho pregado. Ela há de vos julgar. Então, Deus é o juiz do universo, mas o próprio Deus, que é juiz do universo, ele respeita as leis e a palavra que ele estabeleceu. E aí eu gosto muito de um princípio de Santo Agostinho. Eu acho que tu vai gostar desse princípio aí. Eu amo demais. Santo Agostinho dizia o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Pronto. Esse é o equilíbrio para mim. Quando eu oro como se tudo dependesse de Deus. Mas quando eu levanto, eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pregação tua que eu achei muito interessante. Primeiro, o tema, ele nos chama, né? Ele nos provoca, né? Eu tenho uma pregação: todos iremos perder. E agora, né? E aí eu estava vendo uma própria passagem do teu livro, mas é uma passagem da Bíblia lá de Mateus 14, 29, 30 e 31, quando narra ali quando Jesus andou sobre as águas, andou no mar, né? E aí os discípulos ali desesperados, porque os ventos estavam muito fortes, iam naufragar, e Jesus vai até o encontro deles, né? E Pedro diz: Senhor, é tu, né? E aí Jesus, vem Pedro, e Pedro vai até Jesus. E no meio do caminho, Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para o vento, e olha para a tempestade, e vem sobre ele o medo. E naquele momento, Pedro, que já estava andando sobre as águas, começa a afundar. E graças a Deus, Jesus estava lá, pegou na mão dele. Todos nós iremos perder. Iremos perder porque a gente deixou de olhar o Criador, para aquele que pode conduzir, para aquele que pode resolver as coisas. A chave disso tudo, a chave para isso, é olhar para Jesus, apesar de tudo que está acontecendo. A resposta para a gente se segurar nesse momento, onde todo mundo vai perder, todo mundo vai aprender, todo mundo vai conquistar, todo mundo vai passar por um processo de transformação, nós não seremos mais a mesma pessoa. Mas quando a gente está no meio de uma turbulência, em vez de olhar para os problemas, o ideal é que a gente olhe para Deus, para o nosso Senhor, Criador e Consumador, porque Ele é que vai nos dar a direção, Ribinha. Nesse momento, né, olhar para quem pode realmente nos ajudar e não deixar que as tribulações, os medos nos consumam. Moisés, você deve lembrar que há um dado momento das Escrituras que Jesus ele está com os discípulos e ele faz uma pergunta aos discípulos. A pergunta que ele fez foi a seguinte: onde está a vossa fé? A vossa fé. Não é? O curioso é, em que ambiente Jesus faz essa pergunta? Sendo Jesus onisciente, onipresente e onipotente, então Jesus poderia ter feito essa pergunta quando eles estavam na beira do mar. Jesus poderia ter feito essa pergunta quando eles estavam do outro lado da margem, seguros e tranquilos. Mas não. Eu vou só lembrar o contexto, né? Isso está em Lucas capítulo 8, versículo 25. A Bíblia diz que os discípulos, Jesus estava, eu ponho isso em aspas, dormindo dentro do barco, veio uma grande tempestade e o texto chega a dizer que o barco corria o risco de naufragar. Neste ambiente tempestuoso, Jesus então levanta-se e pergunta: onde está a vossa fé? No meio da tempestade, no negócio pegando fogo. No meio da tempestade. Por quê? Porque essas virtudes, essas expertises que nós precisamos, elas são desenvolvidas em meio às pressões da vida. Mas aí não há ninguém forte com um passado fácil. Todas as pessoas que eu conheço que são fortes, tiveram tem marcas, né? Tiveram grandes marcas, né? Eu vou citar aqui, Thalita, que você conhece. Criei, viu, praticamente. Eduquei aquela menina. A pastora Etienne, lá ali de Imperatriz. Sim. Da perda do filho. Então, são pessoas que são fortes, mas que tiveram marcas profundas. Quem é a grande figura bíblica, a grande referência bíblica de paciência? É Jó. E às vezes a pessoa diz assim: eu quero ter a paciência de Jó.
Só tem um detalhe. É que para ter a paciência de Jó, pede não, né, passar pelas lutas que o Jó passou. Né? Então, é assim que funciona, Mosaí. Essas virtudes, elas não são dadas senão em meio às lutas, às dificuldades. Então, Jesus queria ministrar para os discípulos sobre a fé. E foi no meio de um ambiente tempestuoso que ele disse, agora eu quero ver. É como se no meio dessa pandemia, Jesus estivesse perguntando para a gente, e agora? Onde é que está a vossa fé? Guardado os contextos, mas o enredo é o mesmo. Existem riscos. Assim como havia riscos naquela embarcação de naufragar. Claro que a gente tem riscos. Mas a pergunta do Cristo para nós hoje é, onde está a vossa fé? Em quem vocês estão confiando? Então, a nossa fé não pode ser circunstancial. Eu tive uma aula com um neurocientista e ele deu essa aula para a gente nos Estados Unidos. Ele falou uma coisa que me impactou muito, muito. E ele falou e provou que nós, Mosaí, não enxergamos com o globo ocular. Olha que incrível. Ele disse que o ser humano pode ficar cego sem ter nenhum atrito no globo ocular. Nenhum trauma no globo ocular. Se ele pegar uma pancada aqui atrás. Porque o ser humano enxerga com o cérebro. Olha que interessante. Então eu consigo, mesmo com os olhos fechados, eu consigo enxergar, porque eu não enxergo com o globo ocular. Eu enxergo a partir do meu sistema de crenças, aquilo que na teologia a gente chama de cosmovisão, aquilo que no coach se chama de sistema de crença, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então eu fico vendo pessoas, eu vou dar um exemplo aqui de Pinheiro. Pessoas que nasceram na mesma cidade, que enfrentam as mesmas lutas, mas elas têm, Moisés, a capacidade de interpretar isso diferente. Por quê? Por conta da cosmovisão que elas têm. É onde eu vou colocar os olhos. O Pedro que olhou para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus, quando ele começa a olhar para as circunstâncias, aquele princípio que falamos agora há pouco, ele focou no vento forte, expandiu, ele perdeu energia e ele começou a naufragar. Então, esse é um bom momento para se depurar. E está aí uma palavra que eu gosto muito, depurar. Cristo está depurando a nossa fé. E o que sobrar vai ser, de fato, a fé genuína e a fé verdadeira. Até tu cita no teu livro, e é um hino que eu cantava muito, né? Toda vez que a minha fé é provada, ele nos dá a chance de crescer muito mais, né? Então, assim, o momento é uma oportunidade de nós crescermos, né? Isso e se mesmo. a gente não tiver a mentalidade muito aberta para entender que esse momento é de crescer, de aprendizagem, a gente realmente vai entender ele como algo muito prejudicial e algo que vai comprometer muito a nossa vida. E bem, a gente está vivendo num momento, com o advento da tecnologia, com a necessidade de estar conectado o tempo todo, o que eu posso chamar de crise de identidade, né? O Miles Monroe, que você até cita no livro, ele tem uma palestra dele muito massa quando ele fala de propósito, né? Sim. E ele fala que eu preciso responder 5 perguntas. Uma da primeira, ele fala quem sou eu, né? Quem é você? É uma pergunta que ele faz sobre identidade. E eu percebo que existe uma crise de identidade muito forte. Às vezes você perde sua essência, você quer ser a pessoa do YouTube que você segue, você quer ser o digital influencer, você perde totalmente a sua imagem, a sua semelhança como você foi criado, porque você quer se comparar agora com uma outra personalidade, com uma outra pessoa. E tem um conceito que você se torna uma pessoa uma cópia frustrada daquela pessoa, porque você nunca vai conseguir ser. E aí você tem uma pregação que você fala assim, Deus não se relaciona com personagens. E aí eu entendo que quando a gente não tem essa identidade muito bem definida, a gente faz um tipo forte, um tipo que não passa por problemas, um tipo que não precisa de ajuda, né? Um tipo que tudo muito bem, aqui está tudo muito bem, a pessoa nunca está triste, nunca tem problemas. E aí, segundo Coríntios 2,9, você cita inclusive no livro, fala assim, minha graça é suficiente para vocês, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uau! A fé, depender de Deus, é um atestado de fraqueza diante de Deus. E assim, é disso que Deus se agrada, é quando eu me coloco numa posição de dependência total. Porque eu não sou nenhum tipo, eu sou eu.
na presença daquele que me conhece, virado do avesso. Então eu não posso fazer um tipo. É desse coração, é desse tipo de fé que Deus se agrada? Mosaí, perfeitamente, perfeitamente. Nas Escrituras, todas as pessoas que tentaram ser quem elas não eram, saíram da presença de Jesus sem receber absolutamente nada. E eu vou citar aqui um exemplo. A clássica história de Naamã. Né? Quando Naamã, ele primeiro relutou muito, não queria ir na casa do profeta, foi a sua serva que o levou. E ele esperava que o profeta fosse, sabe, dar toda a atenção para ele e tal. Mas o profeta dá uma palavra, e a palavra é a seguinte: vai no Rio Jordão e te lança 7 vezes no Rio Jordão. Essa foi a palavra. Só que ele relutou e foi embora, ele não queria obedecer aquela palavra. Mas por que ele não queria obedecer aquela palavra? Porque, primeiro, ele era um general. Ele disse que ele era um general. E sendo general, Moisés, ele usava uma armadura. Ok? Ele usava uma armadura. Só que a Bíblia diz que ele estava leproso. Ele estava leproso. E para ele entrar no Rio Jordão, ele teria que tirar aquela armadura. Logo, não havia nada de milagroso com as águas do rio. Havia algo de pedagógico com o pedido. Ou seja, meu amigo, Deus nunca teve problema com a fraqueza do homem. Pelo contrário, Paulo chega a dizer que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é o problema? É o maldito orgulho humano. E aí tem um outro princípio. Tem uma teoria chamada vulnerabilidade, né? Então, a falsa ilusão de vulnerabilidade. Eu sou perfeito, eu não peco, eu não erro, né? E isso eu acho que nos afasta muito de Deus. Com certeza. E tem um princípio que eu gosto muito que diz assim: quem não compartilha a fraqueza, compartilhará fracassos. Perfeito. Veja bem, olha como isso é interessante. Todas as pessoas que eu conheço, que eles são transparentes com seus mentores, com relação às suas fraquezas, são pessoas que estão continuamente crescendo. Quem não confessa a tentação vai confessar pecado, né? Vai confessar o pecado. Então, eu vou fazer esse ano 20 anos que eu pastorei uma igreja local. E já vi muita gente começando bem. Eu digo começando não só no que tange a vida religiosa, mas começando profissionalmente bem e se perdendo no caminho. Em vários aspectos. Gente que começa, mas se perde pelo meio do caminho. E o orgulho é perigoso. Extremamente perigoso. O orgulho é mais danoso do que uma legião de demônios. Então, o personagem, ele é uma sabotagem. Ele está anulando a criação de Deus, porque eu desarmonizo a criação de Deus. Eu acho lindo como os antigos chamaram a criação. Os antigos batizaram a criação de universo. Eu acho isso muito rico. Eu te disse que eu sou apaixonado pela semântica. Então, uni é único e verso é canção. É canção, é uma canção única, é um som único. Então, Moisés é um som único. Eu, Ribinha, sou um som único. Se eu quiser ser você, eu anulo o projeto de Deus. Eu desarmonizo a criação. Eu desarmonizo o universo. E como disse João Batista disse assim: eu sou uma voz. Uau! A gente precisa entender isso demais, Moisés. Porque o que tem hoje são ecos e não vozes. Nós precisamos ser vozes e não ecos. Você precisa ser uma voz com a sua digital, com o seu jeito. Eu mesmo de longe, mas eu fico te acompanhando. E eu digo para todo mundo aqui, as pessoas mais perto, eu disse: olha, o Moisés que eu fico vendo aí no Instagram, falando de liderança, é o Moisés que eu via. A mesma vontade, a mesma gana, a mesma vontade de crescer, de se doar. Aí eu comento com as pessoas como você era dedicado aos trabalhos, intenso. Então, Moisés, nós precisamos entender isso. Isso precisa ser uma convicção nossa. Entendeu? Isso precisa ser, de fato, uma convicção nossa. Então, por que eu preciso ser uma outra pessoa? Então, e quando Jesus ele entra na sinagoga e ele começa a chamar
os religiosos de hipócritas. Olha só que interessante. Essa palavra hipócrita, que hoje é uma palavra agressiva, pejorativa, mas semanticamente não é isso. A palavra hipócrita, Moisés, ela é uma palavra que nasce na Grécia, no meio dos anfiteatros, no meio dos teatros. Não sei se você sabia disso. Quando alguém encenava, Moisés, quando alguém encenava muito bem, um ator, uma atriz, encenava muito bem, a plateia se levantava, aplaudia, ovacionava aquele ator, e a plateia gritava: parabéns, seu hipócrita! Seu hipócrita! Porque a palavra hipócrita, semanticamente, é um ator em cena. Quando Jesus entra na sinagoga, não é um palavrão que ele está chamando. Quando ele está na sinagoga, ele diz assim: parabéns, seus hipócritas. Ele está dizendo o quê? Se isso aqui fosse um teatro, nota 10 para vocês. Só tem um problema: isso aqui é a casa de Deus, não é um teatro. Tu tá entendendo? Perfeito. Então, meu amigo, é isso. A gente ganha muito sendo o que a gente é. Bacana. Tem uma série que você está fazendo nas suas pregações, assim, o que ainda não me contaram, né? O que não contaram sobre, né? E assim, Ribinha, o que você não nos contou ainda nessa live sobre o poder da fé? Uau! O que tu deixou de nos contar nesses 40 e poucos minutos sobre o poder da fé? Para eu responder, eu vou usar uma pedagogia aqui de Jesus, que é a pedagogia do coach também. Vou responder pergunta com pergunta. Eu vou fazer duas perguntas para os nossos amigos aqui. A primeira pergunta é: o poder está na verdade? O poder está na mentira? Onde é que está o poder? O poder está na verdade ou o poder está na mentira? Mas aí, o que eu, lendo a Bíblia, lendo muitos livros, lendo meus comportamentos, observando as pessoas, qual a conclusão que eu cheguei? É que o poder não está nem na verdade e nem na mentira. O poder está na fé. E olha que incrível o que eu vou falar aqui. Quando alguém põe a fé na mentira, isso tem um poder destruidor, danoso, devastador. E aí eu vou usar aquele clássico exemplo do elefante. O elefante é um animal imponente, poderoso, suficientemente capaz para arrancar uma árvore com sua raiz, capaz de levantar, é um animal de toneladas. Só que o elefante ele vai para um circo e ele fica subjugado em um circo, em uma estaca de 2 palmos, Moisés, de profundidade. Por quê? Porque ele é levado filhote para o circo. E eles amarram o elefante naquela estaca, dão a ele um limite de corda de 10, 15 metros e ele sai para brincar. Quando ele sai para brincar, que ele bate no limite da corda, aí ele volta. E ele faz isso várias vezes por dia, dezenas de vezes, dia após dia. Depois de um tempo, de um certo tempo, o seu cérebro começa a acreditar em uma mentira. Qual é a mentira? Eu sou mais fraco do que essa estaca. Ele cresce, fica poderoso, imponente, capaz de arrancar uma árvore, mas continua subjugado a uma estaca. É a fé, só que a fé na mentira. A pergunta para reflexão é: qual é a estaca que está nos prendendo? Qual é a estaca da nossa infância que estabeleceram? Ô Moisés, é muito bom conversar contigo porque você me conhece. Você ia de bicicleta na minha casa, me buscar para ir para o culto, a minha casinha de taipa. Você me conhece, é muito gostoso falar com você. Eu não estou falando com alguém que não sabe, assim como você sabe da minha história, eu sei da tua história. Isso até me emociona muito. Mas eu sei o quanto que minha família, as crenças poderiam ter me limitado. Aí me permita concluir. Eu estou todo arrepiado aqui, de fato, assim, profundamente emocionado, porque eu vou compartilhar contigo agora, Moisés, talvez a maior revelação que eu tive da Bíblia até hoje. Aquela passagem que Jesus, ele
ele é visitado por 2 discípulos de João Batista. E os discípulos perguntam assim para Jesus: olha, João Batista nos mandou até você. E ele quer saber se você é o Cristo ou se nós temos que esperar uma outra pessoa. Aí Jesus diz assim para ele: olha, para eles, digam para ele, para João, que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão ressuscitando, e aos pobres, presta atenção, mas aí, o antônimo de cegueira é vista, o antônimo de surdez é audição, o antônimo de lepra é purificação, o antônimo de paralisia é movimento, o antônimo de morte é vida, é ressurreição. Qual é o antônimo de pobreza? Qual o antônimo de pobreza? Qual o contrário de pobreza? Riqueza. Não é? Então, seguindo a lógica do texto, que eu chamo de esquadro literário, seguindo o esquadro, a lógica do texto, ora, se Deus estava dando vista para quem é cego, audição para o surdo, movimento para o paralítico, vida para o morto, purificação para o leproso, o que ele tinha que dar para o pobre? Dinheiro. Eu posso até imaginar os pobres da época todos felizes ouvindo aquilo. Eita, se ele está dando vista para o cego, ele está dando audição para o surdo, vai dar dinheiro para nós. Só que a Bíblia quebra essa lógica. Quando chega no pobre, diz assim: e aos pobres eu estou pregando o evangelho do reino de Deus. Meu amigo, quando eu vi aquilo, eu sublinhei. Eu disse: como assim? Não tem nada a ver. O cego quer ver, o surdo quer ouvir, o pobre quer ter dinheiro. Aí Deus disse assim: eu vou te ensinar uma coisa. E Moisés, o que Deus me ensinou, eu já tive a oportunidade de ensinar com o Brasil, até em um país comunista, que foi Cuba. Eu tive lá e compartilhei o que eu vou falar para você e para os nossos amigos aqui da nossa live. Ele disse assim para mim, o Espírito Santo falou assim, disse: meu filho, eu vou te ensinar algo muito poderoso. Eu resolvo o problema do cego quando eu dou a vista dele. Eu resolvo o problema do surdo quando eu dou a audição dele. Eu resolvo o problema do leproso quando eu dou a purificação. Eu resolvo o problema do paralítico quando eu devolvo o movimento dele. Eu resolvo o problema do morto quando eu dou vida para ele. Mas, meu filho, se eu der dinheiro para o pobre, eu pioro o problema dele. Sabe como... Pura verdade. Aí o que Deus disse para mim? Sabe como é que eu resolvo o problema do pobre? Pregando o evangelho, porque o evangelho é metanoia. Mudança de mindset. Mudança de mentalidade. Ou seja, Moisés, pobre não é quem não tem, pobre é quem não sabe. A gente não vai erradicar a pobreza dando dinheiro para as pessoas. Meu amigo, eu posso dizer para todo mundo que eu sou um homem. Eu nasci numa casa humilde, simples. Minha adolescência toda numa casa de taipa. Muito humilde, muito pobre. Mas este livro mudou a minha cabeça. Mudou a minha mentalidade. Ninguém me deu dinheiro. Mas a palavra de Deus. Por isso que eu sou muito grato, meu amigo, a você. Você me apresentou este evangelho. E tem uma história que eu conto, Moisés. Eu li minha Bíblia toda debaixo de uma cama. Porque naquela época meu pai era espírita. E ele não gostava da ideia de eu ter me convertido. Então eu entrava debaixo da cama. E eu tive a oportunidade de ler minha Bíblia debaixo daquela cama. E a Bíblia mudou a minha mentalidade. E a gente tem aqui na igreja vários trabalhos sociais, mas eu tenho dito, cuidado. Porque a gente não pode alimentar o que Deus quer que morra. A gente tem que alimentar, Moisés, o pobre e não a pobreza. E algumas posturas nossas, sem maldade, mas acaba alimentando a pobreza e não o pobre. A gente tem que alimentar o pobre e erradicar a pobreza. Ribinha, nessa tua experiência, debaixo da cama, né? Conhecendo a Deus, por que tu não nos contou ainda sobre o Pai? Né? O que tu nos contou ainda sobre Deus? É aquele que vai nos dar força, que vai nos trazer a revelação, que vai nos trazer o poder de passar por esse momento, por essa pandemia, dando glória a Deus. O que Ribinha ainda não nos contou sobre o Pai Nosso, sobre Deus? Ok. Só rapidinho, nós temos ainda 3 minutos para a gente encerrar. Tá bom, eu vou tentar ser bem sucinto. Conforte nosso coração. O que tu não contou ainda sobre Deus como nossa rocha forte para a gente superar todas as dificuldades?
Ok. Eu, de novo, responderia essa pergunta com outra pergunta. Perguntaria o seguinte. Se nós estivéssemos diante de Deus, se nós tivéssemos a oportunidade de estar diante de Deus, o que nós pediríamos a Ele em primeiro lugar? Pão ou perdão? Eu garanto que a maioria das pessoas diria assim, perdão. Claro que é o perdão. Ok. Mas não é o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Ele diz assim, lá na ordem, primeiro eu tenho que pedir pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vai dizer, perdoai as nossas ofensas. Por que Jesus nos manda pedir pão antes do perdão? Porque Jesus está dizendo para nós que este Deus, que é Deus, antes de ser Deus é Pai. E nenhum pai vai negar pão para o seu filho. Pedir, dar-se-vos-á, né? E dar-se-vos-á. Então, o grande resgate e a grande novidade da mensagem de Jesus é que Deus é Pai. O judeu sabia que Deus, que Deus era Senhor Todo-Poderoso, mas ele não sabia que Deus era Pai. E a boa notícia é que Ele é Pai nosso. Você até cita no seu livro, não, numa das pregações, dizendo que os anjos que estão ali, junto com Deus, santo, 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 né? Exatamente. Mas eles não chamam Ele de Pai, porque Ele é o Pai nosso, né? Exatamente. Isso eu achei muito forte, né? Os anjos que estão ali têm essa relação de adorador, mas não sei se não tem essa relação de filho, né? Não pode chamar de pai. Cara, eu quero dizer assim que foi um prazer gigantesco, né? Tu não sabe da felicidade que está no meu coração de poder compartilhar esse momento contigo. Como você falou, nós conhecemos nossa história, né? Nós conhecemos nossa história. Uma vez eu vi tu pregando na IBA e tu simulando pegar alguém nas costas, né? Tem uma pregação que tu bota alguém nas costas. Eu disse, é porque ele não sabe o peso dele, lá do obelisco, lá pro Fomento, numa bicicleta. Então, assim, mas tudo é propósito de Deus. E eu dou glória a Deus, porque hoje você é um homem abençoado, um homem que é diferente, um homem que Deus tenha usado muito, tanto neste país como em outros países. E assim, meu coração pede a Deus que continue te abençoando, te protegendo, te guardando, tu e sua família. Muito obrigado pelas palavras, pelos ensinamentos. Tá certo, Ibinha? Muito obrigado, que Deus te abençoe e continue dando força para conduzir tudo isso. Amém. Um grande abraço, um beijo aí na tua família. Obrigado aos amigos que nos acompanharam até esse momento. Fique com Deus. Gente, antes de terminar, eu só queria lembrar que ontem nós encerramos um workshop Mentalidade de Alta Performance, falamos muito sobre isso. E agora, na sexta e no sábado, nós vamos ter uma sobre inteligência emocional. De que forma controlando nossas emoções e reconhecendo nossas emoções, nós podemos lidar muito mais forte com essa problemática que está aí. Então, se é nosso convidado, manda para a gente um direct, continue nos acompanhando no Instagram. Essa live eu vou postar, me autoriza a postar no YouTube, viu, Ribinho? Para que outras pessoas possam ter acesso e ser abençoados. Obrigado, Deus abençoe e fique com Deus. Tchau.